falar hoje sobre o solo e a agricultura. Observe a imagem a seguir. Comecem aí observando essa imagem. E na primeira questão está perguntando o seguinte a vocês. O que a pessoa está fazendo com o solo? Alguém conhece que movimento é esse? O que é que essa pessoa está fazendo com o solo? Qual é a importância para as plantas da atividade que essa pessoa está realizando? E no número 3, qual é a relação entre o solo, as plantas e os animais, como o ser humano apresentada na imagem? Qual é a relação entre o solo, as plantas e os animais com o ser humano apresentado na imagem? Vocês vão fazer a questão 1, 2 e 3. Vocês vão fazer essas questões no caderno, certo? E vão respondê-las também no caderno, ok? O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais. A agricultura é a atividade de cultivar plantas, e ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como a apresentada na imagem acima. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Imagem de egípcios preparando o solo para o plantio. No Egito Antigo, os egípcios utilizavam diferentes ferramentas e técnicas para cultivar plantas no solo. Essa imagem aí vocês observam, né? O boi puxando algum instrumento aqui para que preparasse o solo para o plantio, ok? Passando para a página aí 222, vamos falar agora sobre as técnicas de cultivo do solo. Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar essas sementes no solo e só voltar aqui para colher as verduras. Calma, não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre de nutrientes, certo? Vamos lá falar mais um pouco sobre isso. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequado ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Veja a seguir. Aração. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com uma enxada ou com arado puxado por animais, como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas como tratores. Então tem aí a imagem da aração do solo, ok? Adubação do solo. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Olha aí a imagem da adubação, ok? Vamos seguindo aqui. Na página 223 vamos falar sobre irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo, de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja dois exemplos a seguir. Na irrigação por gotejamento, tubos levam a água até próximo às raízes das plantas, onde é liberada em gotas. Por isso o nome de gotejamento. De gotinha em gotinha, a água vai caindo na raiz das plantas, ok? Na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas, simulando o que? A chuva. Então, já vê que o jato é maior, né? Maior alcance também, e ela faz o que? O papel de como se estivesse chovendo, ok? Na questão 4 aí da discussão, você acha que o excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento das plantas? Essa questão aí você também pode colocar no caderno, junto com as outras que a gente já fez lá em cima. Vocês vão colocar no caderno e vão responder. O excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento das plantas? E o próximo aqui, sobre a questão de técnicas, temos a drenagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo.
Isso pode ser feito com escavações no terreno por onde a água escorre e pela construção de rede de canais que recolhem a água em excesso no solo. Aí tem um canal, ó, falando sobre a drenagem do solo. Ó, tem alguns canos na imagem, ó, que ela vai retirando o excesso de água da plantação lá do solo e ela vai, ó, drenando esse solo. Drenar é, ó, retirar o excesso de água e lançá-lo para outro ambiente, ok? Aí tem, ó, um dutozinho, ó, em que a água cai do solo e vai drenando aquele solo. Ele deixa de estar encharcado e fica, ó, com menos água, ok? Na questão de número 5, que vocês também vão responder no caderno, o que você pode fazer para drenar a água em um vaso com planta? Vamos lá, a gente tem uma planta, né? Colocou dentro de um vaso. E o que é que a gente pode fazer para que essa água ela saia do vaso e não fique ali presa? Como é que a gente pode fazer a drenagem em um vaso? Pensa aí como é que a gente pode fazer a drenagem em um vaso e responda. Vamos falar aqui sobre a nossa pecuária. Observe a imagem abaixo. A vaca pode atingir até 1,3 metros de altura, ok? 1,3 metros de altura. Sexta questão aí. Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação apresentada na imagem? Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação representada aí nessa imagem? Vamos ver? Respondam aí no caderno na questão de número 6. Vamos falar agora sobre a pecuária. A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, suínos, aves, ovinos, que são carneiros e ovelhas, caprinos, cabras e bodes, e bubalinos, que são búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de calçados, por exemplo. A pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Veja a seguir. Então, só para resumir aqui, o Brasil ele desenvolve, né, diferentes tipos de criações na nossa pecuária. Então vocês percebem que o Brasil ele consegue englobar quase que todos os animais na criação aí, fornecimento de alimentos e matérias-primas para os nossos usos, né, do dia a dia. Então preste atenção aí nas questões da pecuária, que agora a gente vai explicar sobre a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, certo? Para a gente fazer a diferenciação aí de cada um. Vamos começar pela extensiva, que está aqui de azul. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das pastagens existentes no local, ok? Então vamos dizer que é uma criação mais livre. Os animais eles ficam soltos, ok? E se alimentam daquilo que tem no próprio ambiente, ok? Eles pegam lá, ó, o mato está plantado, eles vão lá, comem, ok? Eles estão soltos no pasto e comendo tudo aquilo que tem naquele ambiente, ok? Na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, ó, em locais menores e presos, fechados, ok? Onde recebem alimentação específica, ração. Então, muito fácil definir aí o que é uma pecuária extensiva, que é uma pecuária aberta, que os animais são livres no pasto e eles comem aquilo que tem na natureza ali. E a pecuária intensiva é aquela em que os animais são confinados ou presos e recebem, ó, ração. Alguém vai lá e coloca o alimento do animal e ele come. Mais nada, ok? Então aí está a grande diferença entre a pecuária extensiva e a intensiva. Pecuária extensiva de gado no estado de São Paulo, está aí a imagem. E a pecuária intensiva de gado no estado de São Paulo também está aí a imagem. Vocês conseguem notar qual é a diferença entre
cada uma, ok? Vamos fazer a atividade aí na página 225. A número 1 diz o seguinte: Josiane está montando uma horta para cultivo de verduras. Veja, a letra A, letra B e letra C. Josiane aí, ó, plantou a sua horta. Escreva o nome da técnica de cultivo utilizada por Josiane em uma das cenas, ok? Vamos visualizar aqui e vão ver, né, o nome da técnica de cultivo utilizada por Josiane. Na letra A, letra B e letra C, ok? Na B, ligue cada técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas desta horta. Vamos aqui, ó, pegar e ligar cada um desses elementos, né, ao desenvolvimento adequado das plantas. Adiciona água ao solo, facilita a entrada de água e gás oxigênio no solo e adiciona nutrientes no solo. Vocês vão ligar cada um desses aqui ao que quer dizer cada uma dessas frases com a sua imagem, ok? Pronto. Hoje o assunto é esse, ok? Vocês podem finalizar a atividade, certinho? E qualquer dúvida, pode entrar em contato via WhatsApp para tirar dúvida. Posterior a isso, eu venho com as correções, ok? Obrigado, bom dia e bom estudo, ok? Tchau, tchau.